Boa, isso, estamos ao vivo aqui, excelente. Conexão Jurídica é o primeiro ABC em Off podcast do ano e o primeiro Conexão Jurídica aqui com a dupla presente, marcou a nossa trajetória em 2023, está aqui conosco na abertura também de 2024, advogado Cleiton Casal. Doutor Cleiton, obrigado, bom dia, bem-vindo. Que alegria estar aqui, feliz ano novo para todo mundo. Nossa. Eu não canso de dar feliz ano novo para todo mundo, já dei umas 40 vezes para todo mundo. Vamos desejar felicidade para ver se vai ser feliz mesmo. No caso do Anderson, feliz aniversário. Feliz aniversário, feliz ano novo. É um feliz ano novo. Nova primavera. Você viu? 105 aninhos. Isso, a gente falou que o Thiago Carpini é mais velho. O Thiago Carpini tem 39. Tá. O Anderson tá fazendo 35 hoje. Eu vou fazer 38 domingo e o Thiago Carpini tem 39. Então, pra você ver, eu falei, o Leandro é uma referência para nós. Né? Ele sempre foi uma referência para nós. Porque a pessoa já está chegando perto dos 40. Perto dos 40. Para nós que estamos na faixa dos 30, ainda é uma referência. Eu tocava que era 60, não é? Não, e a Andréia é 34. Andréia é 34. Está numa faixa etária boa. 29. Então, não, Andréia é 29. A Andréia está chegando nos 30. Agora, quero dizer uma coisa para vocês. Diga. Eu assumo os meus 48 como a filha de um ano. Ou seja, eu tô inteirão. E a Adri também chegando nos 40, né? Adriana Filardi. Bom dia, Adri. Bom dia, pessoal. Saudades, que bom, né? Saudades. Começando o podcast. Muito bem. Tamo juntos. Muita coisa aconteceu, né, nesse período. Vou te falar. A gente já falou aqui de Enel. Aliás, vamos ainda abordar ao longo desse ano no Conexão Jurídica tudo que está acontecendo, etc. Mas o Anderson falava de aniversário hoje. A reforma trabalhista também fez aniversário. A gente estava aqui 6 anos, fez no finalzinho de 2023, né? Sim, 6 anos. 6 anos. E Cleito, Adriana, ao longo desses 6 anos, já é possível sentir realmente os efeitos, a essência da reforma trabalhista? Leandro, até respiro, né? Quando a gente pensa em reforma, na minha opinião, a gente não conversou nada sobre isso antes, né? Mas quando a gente pensa em reforma, a gente pensa qual que é o objetivo final da reforma, tá certo? Nós estamos discutindo agora uma reforma tributária, né? A reforma tributária, o objetivo final dela é fomentar a economia, desburocratizar, melhorar a vida das empresas, das pessoas, das ONGs, da sociedade civil, de todo mundo. Esse é o objetivo final da reforma tributária, né? A reforma trabalhista, ela tinha um objetivo iminente. A gente estava vivendo uma crise em 2017, uma crise mercadológica muito aguda, e aí, na época era o governo Temer, né? O governo Temer vem e, com a pecha dessa crise, vira e coloca a reforma trabalhista com o objetivo de 2 pontos. Primeiro, criar 2 milhões de empregos nos próximos 2 anos e 6 milhões de empregos nos próximos 10. Nós não estamos nem perto disso. Nem perto disso. Por quê? Na minha opinião, a reforma trabalhista perdeu o objetivo final, que era fomentar a economia, que era maximizar o ganho dos trabalhadores para que a economia interna também gire. Nós temos aqui, e a gente estava estudando muito um pouquinho sobre isso na época do trabalho de mestrado da Adri. Perfeito. 87% da nossa economia é girada aqui dentro do consumidor. Então, se é o trabalhador que gira a economia aqui. Não é, a gente não tem. Hoje a gente tem bastante agronegócio, exportação, mas tudo isso está informatizado, tudo isso está maquinizado. Agora, a economia do dia a dia, nossa, aqui, 87% é interno. É gente. E a ideia foi flexibilizar os direitos do trabalho para diminuir o encargo social das empresas, aí aumentar o número de trabalhadores de formal. Isso. Então, só que isso não aconteceu, porque o que aconteceu? Flexibilizou de fato, então diminuiu o encargo, só que não houve aumento de emprego. Não, porque ela aumento foi da vendida. tecnologia. Não houve. Então, a reforma foi aconteceu. vendida, entre aspas, à sociedade com esse intuito. Exato. É o seguinte, vamos incentivar a contratação. Sim.
Né? Criar então, vagas. Não foi, então? Não, isso não então tirou aconteceu. não, vai ficar mais barato contratar, você está tirando encargos. Anderson, é a mesma conversa agora da reforma tributária também, Sim, viu? Teve até uma entrevista do Michel Temer na época, na Roda Viva. Ele falou, realmente, o nosso ministério superestimou os números, essa história de criação de 2 milhões de empregos em 2 anos e 6 milhões de empregos em 10 anos, talvez não aconteça, mas não acontece mesmo. Por quê? Além de não ter criado os novos empregos, como a Adri falou, também achatou o salário de quem estava. Porque se você não tem mais como proteger os direitos indisponíveis, Perfeito. A reforma abriu mão disso, o trabalhador, o salário do trabalhador fica vulnerável. Ou você aceita o que eu estou te oferecendo ou eu te mando embora. O que você prefere? Então, achatou o salário, e isso fez com que o consumo interno também diminuísse, e isso fez com que a contratação também diminuísse, porque as empresas não vão contratar se não tiver consumo. E achata a economia interna também, E em contrapartida, não sei se eu estou correta, me dá uma impressão de que o próprio governo estimula a não contratação formal, ao montar MEI, ao montar uma série de formas de novas contratações do trabalhador. Também ele, de uma certa forma, não dificulta para o trabalhador que hoje quer uma carteira assinada? Olha, hoje as relações de trabalho realmente estão mudando. Então, você conversa muito com o pessoal de Uber, enfim, pessoal que não tem um trabalho formal. A maioria preza muito pela liberdade e autonomia. Então, a maioria realmente não quer aquele emprego com hora de entrar, hora de sair, que fique engessado. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa realidade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar mecanismos e uma legislação que atenda esse novo trabalhador. Então, não é só... Então, ele se aposenta, ou é formal ou é informal. E no meio do caminho não tem nada. Então, ou o cara é CLT, e daí tem todos os direitos garantidos, INSS, aposenta, se sofre um acidente do trabalho, fica afastado pelo INSS, continua recebendo, ou ele é informal e não tem direito nenhum. Então, essa polarização ela não pode existir. Tem que ter um meio de caminho, e há um estudo hoje, pelo Ministério do Trabalho, a respeito, por exemplo, do trabalho sob aplicativo, dos motoristas. Então, existe hoje um grupo representado por diversas categorias da sociedade, para estudar a melhor forma de atender a legislação. Então, hoje não adianta atender esses trabalhadores. Então, hoje não adianta simplesmente a justiça ir lá e falar assim, olha, tem vínculo ou não tem vínculo. Porque o assunto é muito mais profundo que isso. Porque se dá vínculo empregatício, registra, e muitas empresas vão falar, poxa, então eu passo a ser o quê? Então, tanto que o ano passado, vocês até esclareceram no Conexão Jurídica, quando teve aquele episódio, a Uber foi multada, vai ter que pagar R$1 milhão, vai ter que contratar todos. Vocês falaram, isso daí é alguém querendo aparecer na história, né? Uma bobagem. É muito mais profundo. E hoje está havendo um estudo, diferentemente da reforma trabalhista, que foi de um dia para a noite, né? Não foi ouvido a sociedade, juristas, não foi. Foi oportunismo. Foi uma decisão econômica. Hoje se estuda qual é a melhor forma de atender esse tipo de trabalho. Mas entendeu? O que eu vejo também, André, pegando um pouco o verso da sua pergunta, o empresário ele tem que ter condições de contratar da forma como exige a lei, tá certo? Então, se hoje ele tem condições, se a lei está segura e o judiciário também reconhece, ele pode contratar MEI, ele pode contratar PJ, ele pode contratar CLT, ele pode contratar estagiários, ele pode ter sócios dentro do contrato social dele. Ou seja, as formas de contratação, elas precisam estar previstas em lei e elas precisam ser seguras para que o empresário tenha condição de tomar decisão, tá certo? Então, a gente tem que delimitar estas formas de contratação, mas todas elas precisam ser positivas. Não dá pra gente dar aquele jeitinho brasileiro de pegar um cara que é CLT e contratar como MEI ou vice-versa. Um cara, sabe aquelas coisas? Não pode acontecer isso. Então a lei tem que deixar isso claro e isso tem que estar estabelecido também no judiciário. Então você falou da questão do Uber. É CLT? Não, não é CLT. E não será CLT. Tem julgamento no STF que fala sobre isso. Então esquece essa discussão, esquece essa conversa. Não é e não será. Ok, vamos revisitar esse tema? Legal, vamos revisitar esse tema, vamos estudar esse tema e vamos apresentar medidas legislativas capazes de guarnecer essa nova situação. Mas não numa canetada. A reforma trabalhista, ela foi numa canetada e o que acontece hoje?
Hoje, a Adri depois vai falar um pouco mais sobre isso, existem vários temas no STF sobre a reforma trabalhista que ainda sequer foram julgadas. Quando a lei é frágil, acaba no judiciário. Vou dar um exemplo aqui. Segundo o site Consultor Jurídico, foram 100 artigos de proteção contidos na CLT que foram retirados com a reforma trabalhista de 2017. Sim. Certo? O plenário do Tribunal Superior do Trabalho tem lá um julgamento para ser feito sobre o alcance da reforma trabalhista nos contratos de trabalho assinados antes da lei entrar em vigor. Isso é uma loucura. Uma decisão dos ministros da Corte seria definida no final do ano passado, mas eles preferiram adiar o julgamento. Foi acolhida a proposta do relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, para converter o processo em incidente de recurso de revista repetitivo. Enfim, Anderson, tem que ter segurança jurídica. E é exatamente isso, porque o que você está falando é do TST. Né? Agora, tema de repercussão, ele acaba indo para onde? Para o STF. Pro Supremo. E hoje existe uma discussão muito grande entre o TST e o STF. Então, os temas de repercussão. E isso é muito visível, porque não tem segurança. Foi exatamente o que o Cleiton falou. Mas tem não visões segurança. diferentes aqui? Visões antagônicas. Totalmente antagônicas. Totalmente opostas. Então, por exemplo, a justiça gratuita... Saiu, acho que no Estadão, faz o quê? Um mês, falando exatamente isso, da guerra que virou entre as decisões do TST e como o Supremo está analisando isso, porque existem mais ou menos uns 39 temas que estão sendo discutidos, serão discutidos pelo STF. E um deles é o trabalho intermitente, a questão da justiça gratuita. E aí, no caso da condenação do trabalhador? É a justiça gratuita. É a justiça gratuita, isso que ainda não tá mudou definido. um pouco. Então, mas se ele perder, Não tá ele definido. tem que pagar Então, tudo, olha etc. só, antigamente, antes da reforma, era apenas uma declaração de suficiência que a gente chama. Fala que a pessoa não tem condição de arcar com as custas e despesas do processo sem o prejuízo do próprio sustento. E não pagava. Entrava e não pagava. Tá. Era assim. Aí veio a reforma. O que a reforma fez? Não, o trabalhador que recebe mais de 40% do salário mínimo, do teto da Previdência, aliás, ele tem que recolher. Aí veio uma chuva de decisões condenando o trabalhador. Por quê? Porque ele juntava só a declaração de pobreza, que a gente chama. E aí aquela não era mais suficiente. Então, houve um desequilíbrio logo que saiu a reforma. Aí os juízes começaram a ponderar, começou a ficar um pouco equilibrado. Aí veio uma decisão em tema de repercussão falando o quê? Pera lá, não é bem assim. Então, porque mesmo aquele que recebia a justiça gratuita, ele ainda tinha que pagar o perito e pagar honorários. Se ele tivesse... Dos advogados da outra parte. Da outra parte. Se ele tivesse um ativo financeiro em outro processo. Então, supondo, eu entro com uma reclamação trabalhista, eu perco uma ação e sou condenada a pagar honorários. Só que nessa ação eu perdi. Então, não tem o que receber. Mas eu tenho uma outra ação que foi positiva, que eu tenho lá 50 mil para receber. Então, eles poderiam cobrar dessa outra ação. Compensa uma coisa com a outra. Entendi. Então, daí veio uma decisão falando assim, pera lá, não é bem assim. Se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, então o processo tem que ficar suspenso, essa cobrança tem que ficar suspensa por pelo menos 2 anos para ver se a situação dela melhorou ou não. Então, essa decisão, ela melhorou um pouco pro lado do trabalhador, para quem entra com a ação. Mas a discussão no STF, no tema de repercussão agora, ainda qual continua. que é? Se ela é constitucional ou não. Tá. Entendeu? Basta só a declaração de hipossuficiência ou realmente precisa de um arsenal mais robusto para comprovar se o cara tem direito ou não? E entendeu? no caso das demissões em massa, por exemplo, ainda é necessária a participação do sindicato? Isso mudou da lei para cá ou não? O STF ainda não decidiu. É um dos temas que está na mão do STF. Que foi aquilo que a gente viu da GM, da por GM, exemplo. O que fala hoje? Fala hoje que o sindicato ele tem que ser comunicado, ele não precisa anuir. Ok. Não é que ele vai decidir. Ele precisa ser comunicado a demissão em massa, tá certo? Aliás, o fator de reintegração daquele pessoal da GM O argumento foi exatamente esse. O Vocês Sidão não falou em avisaram. entrevista pra gente, o É. sindicato não foi avisado. E ele está correto. E a GM justificou dizendo assim, não, mas nós falamos que íamos abrir um PDV. Aí a gente começou a conversar. Eu te Então mandei um usou WhatsApp. aquela conversa serviu para comunicar o sindicato. Não é assim que Eu funciona. estava te comunicando pelo WhatsApp, mas caiu o sinal. Mas você já entendeu o que eu A queria mensagem
mensagem não chegou, foi um risquinho só. Foi um risquinho risquinho só. só a mensagem. Mas é o fim da picada. Mas olha só, todas essas questões, até a questão da comunicação ao sindicato, isso está pendente do Supremo Tribunal Federal. Por que está pendente? Porque a lei não foi discutida, não foi conversada, a lei não foi bem feita, bem elaborada. Aí gera insegurança e cai na mão do judiciário. Olha onde chega aqui. Ó. O portal da CUT, tudo bem que você tem aqui um viés, né, até político, mas a manchete é a seguinte: reforma trabalhista, essa é notícia de ontem. Tá. Reforma trabalhista é responsável pelo recorde de denúncias de trabalho escravo. Para a secretária de Direitos Humanos da CUT Nacional, os recordes nos resgates e denúncias de trabalho análogo à escravidão são resultado da permissividade da reforma trabalhista. A reforma deixou com que fosse negociado direito indisponível. Sim. Direito já é indisponível pelo próprio nome. Eu não posso dispor da minha vida, só para deixar claro aqui, tá certo? A minha vida pela Constituição Federal é indisponível. Então eu não posso nem negociar e nem querer tirar minha própria vida. O Congresso aprova uma coisa dessa, Pois meu Deus do céu. Pois é. Então foi uma pecha de chegar e falar, olha, nós estamos com uma crise aguda aqui, pessoal, vamos passar o caminhão em cima dos direitos indisponíveis. E aí prejudica toda a sociedade, inclusive a economia. Não gera emprego, tem um achatamento de salário, gera salário análogo à escravidão e aí cai na mão do judiciário. A insegurança jurídica que o Leandro falou, de você ter ações judiciais anteriores à reforma trabalhista, sendo ofendidas pela própria lei da reforma Contrato trabalhista. de trabalho também. Isso é muito forte. Absurdo. Sim, Isso é muito o que o forte. TST está discutindo aqui. Então agora na reforma tributária aparece que ao invés do nosso imposto de renda majora para 30% e começa a me cobrar 10 anos para trás? Como assim? 10 anos para trás era 27,5. Agora é 27,5. Não, mas a reforma tributária aumentou para 30. Então se eu cobrar esses... Não faz sentido. Nenhuma lei pode ser retroativa. Pode. É o princípio constitucional. É o que a gente está falando de segurança jurídica. E, gente, deixa eu aproveitar aqui, veio bem a calhar, só fazer um paralelo aqui no tema reforma trabalhista, porque nós estamos falando do direito, né? Da lupa, da Constituição, do que está dentro ali da legislação e etc. E a gente tem um grupo aqui da imprensa no WhatsApp que é ligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Toda vez que tem coletivo, eles avisam. Quando a gente acha que viu tudo, sempre vê uma coisa pior. Olha só, 9h51, faz 1 minuto. Aviso de pauta. Prisão de grupo por estelionato e venda de cargos públicos em São Paulo. O delegado Arariboia Fuzita Tavares, titular do DP número 77, lá de Santa Cecília, e o delegado Jair Ortiz, titular da primeira seccional, vão atender a imprensa em coletiva daqui a pouco, 11h30 da manhã desta quinta, para falar sobre a prisão de 6 envolvidos em estelionato e associação criminosa que anunciavam a venda de cargos públicos. Que isso? A gente aqui falou na primeira meia hora do programa do concurso público, abriu hoje inscrição em São Bernardo, salário de até 9 mil, as pessoas com grande expectativa no início do ano, e ainda tem gente de má fé, para não dizer outra coisa, porque o horário não permite, que vendem cargo público. Agora tem quem compre, né? É o fim da picada. Sabe que eu Você fico só vende algo que alguém vai comprar, né? É como assim, a venda, né? Tem cliente que chega no escritório, eu fico pensando, eu falo assim, olha, tinha lá um anúncio de um veículo, um consumidor, na verdade, muitas vezes não é cliente, né? Mas um consumidor. Viu um carro lá que custa 100 mil pela tabela FIPE. Aí, olha, tá por 30. Gente... Tem alguma coisa errada, né? É golpe. Então, as pessoas têm que ter esse bom senso de saber filtrar também. Porque pode ter um negócio muito bom alguma vez na vida? Pode. Só que tem que olhar. Então, um negócio desse, ou a pessoa tem que ser muito humilde mesmo para achar que alguém vai vender um cargo e existe essa venda, ou tem os dois lados, tem né? interesse de beneficiar, tem quem compre, tem quem vá lá e queira se beneficiar com um negócio desse. Não é? Perfeito. É inacreditável, né? É a mesma, a pessoa acha que ela vai ter um dia a sorte na vida. Então ela acha que nesse dia chegou o dia dela. Nesse dia, comprando um cargo público, ela vai virar a vida dela. Não, ela tem que ter sorte, igual eu. Eu acertei as 6 dezenas da Mega Sena, uma em cada joguinho que eu fiz. Você já juntou tudo, você fez Mas a caixa não autorizou. Eu cheguei lá com 6 joguinhos, acertei uma de cada, eu falei, eu vim pegar meu prêmio. Falou, não.
Você sabe que tem até esse golpe, né? Não tem? O golpe do bilhete premiado não é uma coisa incomum. O cara chega, não, eu ganhei, mas preciso trocar por isso aqui. Você se lembra de uma CPI que teve há muitos anos atrás, de um camarada que ele falou que a fortuna dele foi porque ele ganhou 30, 40 vezes? João Alves. João de Deus? Não, João Alves. Da CPI dos anões do orçamento. Os anões do orçamento. Ele ganhou várias vezes. Ganhei 40, 50 vezes. Não, na CPI. Ele justificou a fortuna dele por ter ganhado várias vezes. Mas isso Você tudo demais. ganhou 40 vezes? Não, imagina. E você não ganhou uma, Leandro. Você não ganhou uma. Eu vou ficar mais perto desse João aí. Eu acho. Mas eu queria aproveitar a presença dos nossos advogados queridos para uma hora fazer um debate para vocês de uma coisa que tem me chamado a atenção. E tem me chamado a atenção porque eu sou usuária do Banco Itaú e olha, de uns 4 meses para cá, a minha conta foi transferida para 3 agências diferentes, porque as 3 agências fecharam. Eles estão enxugando. E a gente percebe a tensão, o desespero que os funcionários estão vivendo dentro dessa... Eu imagino que isso acontece em outros bancos também. Mas essa me chamou a atenção, porque na região nós tivemos 3 fechamentos aqui em Santo André de agências do Itaú. E aí eu pergunto, como é que ficam essas pessoas? Num primeiro momento, elas me informaram, a maioria dos funcionários, que eles iam ser realocados em outras agências. Mas fica atenção, a gente vai ser realocado só até chisparem a gente. Essa é a verdade. Eu não sei se hoje tem alguma coisa regulamentando isso. E outra coisa que me chamou muito a atenção, isso aconteceu na terça-feira. Eu fui na outra agência e já tinha acabado de fechar há alguns dias. Eu tenho que ir agora em nova agência. Tinha vários senhores na porta. Senhores que não conseguem usar aplicativo, que não conseguem hoje se adaptar ao mundo de pagar as contas via celular, né? O mundo digital. Eu queria saber, existe alguma média de que o banco pode fechar? Se ele tem X agências, ele pode fechar tanta. E essas pessoas, e os serviços tem que prestados? comunicar com antecedência? Como é que funciona? Imagino que vocês não tenham todas essas informações aqui, porque eu acabei de colocar ela no ar. Mas eu queria convidá-los para um dia para a gente discutir isso. Claro. Como é que está a vida de quem trabalha em banco? Como é que está a vida de quem usa banco? Principalmente do idoso que usa banco. O que ele faz? Eu fico imaginando meu pai. Meu pai, todo mundo sabe, tem Alzheimer, mas mesmo quando antes de ser diagnosticado com a doença, já vinha aí esse boom tecnológico se formando, e meu pai não conseguia pagar muitas coisas, eu tinha que socorrer ele várias vezes. Hoje eu tomo conta da vida dele, mas se eu não tomasse, eu não tenho dúvida que ele também não conseguiria pagar. Então, assim, eu acho que é um assunto importante para a gente se discutir, até onde vai o direito do prestador, porque banco é prestador de serviço. Claro, ele guarda o teu dinheiro, ele pega dinheiro de você, ele cobra por isso. Consumidor, inclusive, se aplica às relações bancárias. Né? Eu imagino. Então, enquanto você está falando aqui, eu estou pensando no direito do idoso, né, que daí é importante. A gente mesmo, eu mesmo, às vezes eu fico horas no telefone com um banco para resolver um assunto bem pequeno. Então, isso faz parte do cotidiano, infelizmente, nosso. Sim. Então, houve a automatização de muita coisa, a robotização. Né? Quem não quer falar, meu sonho agora é falar com pessoas no telefone. Não sei vocês, mas eu quero ligar no Itaú, eu rezo. Eu falo, gente, quanto tempo vai demorar para eu falar com alguém? Isso. Porque enquanto isso acione 1 se você não sei o que lá, 2, não sei o que lá. Mas mas isso... a tática é sempre digitar 9. E outra coisa, 9. Até a última. E tinha uma decisão, aliás, que tinha que ser o primeiro. Você é um e aí eu fico pensando também, até digital. Digite o 9. Terrorista digital. Na dúvida, aperta o 9. Aí ninguém atende. Ou você aperta o 9, você fica lá... Ó, de duas uma. Ou você aperta o 9, ou você aperta o número do cancelamento. Porque aí aí alguém vem, é verdade. Eu tô falando sério, alguém vem. Eu vivi isso esses dias com a Claro. Só consegui falar com gente de carne e osso quando eu digitei o cancelar. Ou desligam, eu já fiz isso, viu? Cancelar. Na hora que falar, você quer cancelar? Ah, não, peraí, tuf. Daí começaram a desligar umas 3 vezes porque eu queria cancelar. Então. Aí eu tive que ir lá, foi pessoalmente. Mas o cara do cancelamento foi muito gentil comigo. Que bom. E outra coisa, até onde vai a obrigatoriedade que você tem de instalar aplicativo? Porque hoje o celular é uma das
das nossas ferramentas e tal, mas você tem um medo de segurança. Você Sim. vai botar todas as suas contas aqui, e se você é assaltado e é obrigado numa rua a fazer qualquer tipo de ação? Esse é um excelente tema, Andréa. Você sabe que o meu pai ele tem 76 anos, né? E ele vai trabalhar para o escritório todo dia. Aliás, trabalha mais do que eu, o homem é um leão. Mas todo o procedimento bancário dele é presencial. Ele faz questão. Não faz nada certo. virtual. Zero. Tá certo. Zero. Faz questão de pegar a conta dele de condomínio, atravessar a rua, ir no banco, chegar no caixa, no Pagar. gerente e falar, tá aqui, ó, Bradescão, Tá vai pago. lá e pagar. Questão, não usa nada, justamente pela insegurança. Aliás, um tema bacana que a gente pode comentar justamente pegando esse gancho, é que agora tem um aplicativo do próprio governo federal que você coloca o seu telefone e você bloqueia seu telefone em caso de roubo. E eles bloqueiam, tem milhões de acessos já, foi lançado agora recentemente, bem recentemente. Você vai no .gov, cadastra o seu e-mail do telefone, né? E você põe o telefone de uma outra pessoa que tem contato, qualquer problema que você tiver, a outra pessoa entra através do seu e-mail e bloqueia. Todas as funcionalidades do seu aplicativo, elas são canceladas na hora. É como se você estivesse derretendo, assim, ó, banco, WhatsApp, os aplicativos todos. Isso é uma baita segurança. Sim. Teve até gente que fez teste no aplicativo e dançou. Porque perdeu tudo. Perdeu tudo. É o Mas que celular ferramenta seguro, o nome do importante. aplicativo. Celular seguro. Celular seguro. Celular seguro. Só no número de ações, a gente tem um número e cada vez aumenta, né, de consumidor no escritório. Por conta de golpe, de fraude. Então, você tendo uma ferramenta dessa, super Aliás, demorou, né, para chegar. Demorou. Demorou. Mas é inovação, hein? inovadora, Não, importante. aqui não é só E no tem Brasil, que ser não. divulgada, é isso mesmo. É inovadora no nível mundial. Agora, pegando esse gancho que você falou, André, o que tem acontecido que a gente percebe no mercado, né? Depois do advento desses bancos digitais, que começou a espalhar e tal, houve aquela história da desbancarização. Né? A gente tinha lá 3, 4, 5, 6 bancos tomando conta do país inteiro, e isso é péssimo para nós consumidores, Sim. porque a gente está na mão deles. Sim. É quase uma cartelização, falando no português popular. Mas aí criaram assim, muitos né? bancos digitais, Aí cria né? um monte de banco digital, e esses bancos são obrigados também a mudar um pouco a forma de trabalhar deles, né? Para também serem digitais, e além disso o custo fica caro. Se você tem 3, 4 agências, vai na Marechal Deodoro aqui, tinham 3, 4 agências do Bradesco. Isso Perdão. mesmo. Você ia lá hoje, eles enxugaram. Só tem uma, né? Eles Uma, enxugaram, acho que uma só ou duas e tal. Por quê? Porque não tem mais tanto cliente. Né? Eu vou em Santo André ali no. Você falou Bradescão, eu tenho essa memória também. Então, ali na Bernardino Sim, de Campos é o gigante, Bradescão. né? O Bradescão ali. Então, tive conta lá durante muito tempo. Então, quando eu vou. Aliás, a primeira conta da minha vida foi ali. Quando você chega lá hoje, tem um banner enorme dizendo assim. Você precisa mesmo usar Tem os... certeza que Tem você vai entrar certeza aqui? que você vai querer os serviços aqui? Quase como Porque se heresia, você né? veio pagar a conta, você pode ir em tal lugar, Você você pode entra ir em tal pedindo lugar. desculpa, né? Desculpa eu ter vindo na minha agência, tratar da minha conta, Esse eu perdão. achei isso um absurdo, gente. Eu Posso quero ficar você- aqui, né? Então, Tô incomodando, você né? põe o pé, os caras estão te mandando embora. Isso porque eles são recordistas em arrecadação, isso porque eles são recordistas em clientes, isso porque a gente paga uma fortuna para qualquer coisa. Isso é mesmo. Qualquer Absurdo. coisa. Agora, uma posição que você colocou também, né, interessante em relação ao trabalhador, ao bancário. Sim. Ele é extremamente pressionado, que a gente sabe, né? Sim, A pressão, pressão, meta, o que Isso. ele Pra sofre. tudo. Tem que vender consórcio, tem que vender isso, vender O aquilo. gerente, Exatamente. então, é quase que uma tortura, né? Então, é uma questão para ser abordada também específica ao bancário, porque, assim, os casos de burnout aumentaram muito. Então, Ah, eles olha lá. saíram Opa. do físico e foram para o digital também. E muitas vezes não têm os recursos, não aprenderam a trabalhar com isso. Então, eles estão tendo que correr Verdade. realmente atrás. Então, é uma nova realidade para eles também, com as agências fechando. Então, assim, não existe nenhuma garantia de emprego, salvo se está lá na Aliás, convenção boa ideia coletiva. da Adriana, viu, Anderson, Andréia? Vamos chamar, fazer contato com o presidente do Sindicato dos Bancários do ABC para vir fazer uma entrevista aqui no ABC em Off e atualizar Porque essa situação. mudou, exatamente. Então, como tudo nas relações de trabalho e no mundo em geral, né? Inclusive o banco também tem o Banco Mundial agora. Já, não sei se já aconteceu com você. Eu já cheguei a fazer. Você pega um banco aqui, você pode transferir moeda para qualquer lugar de outro país, 50 Não, o moedas Anderson na tem hora.
fala isso porque eu não faço a menor ideia, não tem dinheiro nenhum. O Anderson fechou o Bradescão porque tava fora. Tá o Anderson é do Bitcoin, tá Dubai? tudo Bitcoin. Ele tá escondido. Eu não sei se já Dubai. chegou a acontecer com vocês, de eu ficar com pena da gerente e fazer Verdade. algum serviço, porque Sim. ela tem uma meta para fazer e se não fazer, ela corre o risco de Você perder põe no emprego. lugar dela, André. né? Fala, meu Deus, ela fala assim, é uma meta só, tá fazendo Ai, faz seguro. aquele negócio Meu, de debitar vamos, 30 vamos reais fazer. por mês, pelo amor de Deus, aí É. vira uma poupança, aí na hora que você vai tirar, às vezes porque precisa, mesmo. você perde 80% daquilo tudo. O argumento Olha, de persuasão não é que ele tá te oferecendo uma vantagem. Ela vira e fala assim, puxa, você Me não quer ajuda. me ajudar esse mês? Me é. ajuda esse mês a É bater uma isso. meta, Eu preciso compra só vender um uma consórcio. capitalização aqui. E Capitalização. normalmente naquela semana... Essa é Viu? nova. E normalmente, é a pior de E normalmente ela fala Caderneta isso de depois que poupança. ela te ajudou em alguma coisa. Você pediu, olha, eu preciso de tal coisa, tal, olha, demoraram para habilitar aquele meu Pix. Aproveitando, né? Olha, tá autorizado. Aí um pouquinho depois, olha, você não pode me E é ajudar. desagradável. Às vezes você vai no caixa, você nunca viu caixa, você tem não sei o quê, você tem não sei o quê, você não tem. Não tenho nada disso, Eu mas lembro- também eu não lembro da época que quero. tinha até raspadinha. Raspadinha. Você ia no caixa, ele Nossa, chegava... não lembro. É. É mesmo? Chegava do Você ganhou, Bradescão lá. Cleiton, conta aí pra gente, você ganhou a raspadinha. Eu não ganho nem um abraço. eu Nem não- no bingo. Eu nunca jogo nada. Aliás, Eu a nunca lei joguei numa nova, loteria, que nada, não regulamentou ganho os nada. jogos no Brasil, só para avisar, autorizou o retorno das raspadinhas. Pois é. Então elas voltarão, elas que fizeram história aí nas lotéricas, as raspadinhas estarão de O volta. Cleiton Visionário aí, ó. Visionário. Ia no Visionário. banco lá pagar uma conta, a Que gerente, beleza. o caixa virar e falar, aqui tá sem Raspadinha. extrato e tal. Tem uma raspadinha aqui de R$3, você não quer aproveitar? Tenta a sorte. É isso Vai que aí. você ganha 1 milhão. Aí você vira e fala, Que maravilha. delícia. Isso mesmo. Vai tendo escritório também para os clientes, raspa aí, você ganha. E, tal. gente, ó, só aqui no Rodapé informar, ó, isso que é o bacana do programa Rodapé. ao vivo, né? A Defesa Civil do Estado de São Paulo acaba de divulgar o balanço dos últimos 3 dias em relação a chamados de queda de árvore. Então, no estado de São Paulo, dia 8, foram 300 chamados. Antes de ontem, dia 9, 200 chamados. E ontem, 90 chamados. Então, em 3 dias, segunda, terça e quarta, quase 600 chamados de queda de árvore. É muita coisa. E aí Em qual volta região? Em qual região? no estado inteiro de estado São inteiro. Paulo. É muita Só que aí coisa. fica aquilo que você imagina, né? Ok, a árvore ou estava, enfim, com algum problema já, foi uma ventania, mas são 600 árvores a menos. Sim. Como é que fica a questão do meio ambiente olhando para médio e longo prazo? E você lembra, legal, eu vou tirar uma árvore, mas você vai plantar até aquela árvore chegar no padrão, são 5, 10, 15, 20, 30 anos. Estão discutindo o tal do plano arbóreo, como a gente falou aqui inicialmente? Imagina. Árvore e feira livre é bom Longe na frente da casa dos outros ou na vizinho. rua de cima. É isso. Né? Ó, aqui, deixa eu Todo registrar. mundo precisa dos dois, né? É isso. Todo mundo precisa da feira e da árvore. Mas Todo não mundo. que na tua Mas casa. não na Deixa eu porta da sua registrar casa. aqui. André. Laís Pires Camargo diz bom dia e ela diz o seguinte: e tem idoso que gosta de ir ao banco, é uma maneira dele passear e conversar. Também o Johnny Silva diz assim: bom dia, manda abraços pros meus advogados. Isso. Um abraço. Se todos os clientes falarem que vou mandar um abraço para meus advogados, ó, vamos ter aqui. Eu acabei de dizer que eu nem ganhei um abraço, é um abraço Aí, pro ó. Jones. Tá vendo? Pra Tá começar o ano bem. Isso. O Ó, Ó, e quem manda... Santos ganhou. É o Jones que mandou? Foi É o Johnny Silva. O filhinho Jones. dele operou ontem. O Jones é o Isso. pai do Noah. É, pai do Ó, Noah. e Operou o ontem, Thiago Noah. Carpini acabou de entrar na transmissão. Cleiton, vou treinar o seu São Paulo. Você sabe que o meu São Paulo é estágio pra seleção, né? Se ele quiser ir pra seleção, passa Tá por bom. lá. Passa Tá por lá. certo. É estágio pra O seleção. Matheus até deu um pulo agora lá na produção. Ê, Matheus! Fazia Matheus. 20 anos Tamo que um junto, time Matheus. fora do Corinthians que a seleção não tirava de um clube, sabia? Mas quanto É. tempo faz Porque que não ganha Mano nada? Menezes saiu do Corinthians pra seleção. Tite saiu do Corinthians pra seleção. E agora, 2 décadas depois, outro time É outro patamar, vai pra né? São Paulo. Então, Escuta, deixa eu fazer uma pergunta. Só pra Esses que dizer você isso. citou, ganhou alguma coisa além de joguinho de botão ou não? Segunda pergunta. o Segunda último que pergunta. ganhou foi o Mas foi, Zagallo. Nós mas estamos foi. falando de 20 anos atrás, né? Vamos Não, falar de foi o- contemporâneo, vamos falar de agora. Luiz Felipe Scolari. Vamos ver, Boa. vamos ver. André. Boa, boa. Mas, gente, vocês viram. Eu não por tenho i- mais cor para usar. Isso. Só Por isso que eu a tenho gente que já fazer tá- uma reclamação pública. Se eu colocar branco e preto, acabou. Isso. Por isso que vocês Fica viram, bem né? sempre, André. A, Você Já- fica já bem vamos- a sempre. pauta é extensa e por isso que a gente já está discutindo e está aqui na programação do ABC em Off.
ampliar o espaço do Conexão Jurídica por conta disso. Tem muito assunto, muita coisa boa, trazer entrevistados para interagir. Vamos fazer, inclusive, contato com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para também estar aqui, atualizar, entre outras questões, a reforma trabalhista, como o Cleiton e a Adriana destacaram aqui. Tem muita coisa interessante para a gente discutir. É um ano de eleições, para a gente também ficar muito de perto, cobrando, observando o dia a dia das cidades do ABC. A gente falou agora há pouco dessa questão dos cargos públicos. A gente fala, não sei o que é pior realmente, como vocês citaram, se é quem vende ou quem compra, mas isso pode ser traduzido no voto também, que é o momento mais importante e de maior igualdade, independentemente do poder aquisitivo e etc. A gente falava muito isso na Rádio ABC, a Andréa também sempre falou, todo voto é igual. Todo mundo, seja mais rico, mais pobre, mais velho, mais novo, o voto tem o mesmo peso, vale a mesma coisa. É um voto no dia 6 de outubro e na cidade que tiver segundo turno, dia 27 de outubro. Então pense, reflita, preste atenção. Não vai naquele que bate sua porta, igual a Copa do Mundo, só a cada 4 anos vai lá, bate na sua porta. Ô Anderson, parabéns, te dei um cartãozinho de feliz aniversário hoje. Ó, você tá precisando de alguma coisa aí, um kit reboco, vou te dar o tijolo, cimento, mas ó, no dia 6 você vota em mim, viu? Toma cuidado, porque se você vender seu voto, você não vai ter condição de cobrar depois, porque você já vai ter pago pelo voto nesse ou nessa que, infelizmente, usa desse expediente para conseguir a sua confiança. Você é o nosso candidato. Não, pelo candidato é um bom jornalista. Passou do horário, né? Não estourou, né? Cleiton, obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Um prazer estar aqui. Obrigado a todos vocês. Boa, obrigado, Adriana, pessoal. brigadão. Obrigada, gente. Até a próxima. A Adriana também de corintiano, ó, preto e branco. Sempre, né? Você tá de vermelho, preto e não branco. É vermelho. Não, vermelho, preto e branco. Ó, já houve uma discussão, Aqui, isso é magenta. Magenta. É magenta. Exatamente. Vermelho com aqui preto e branco aqui, branco aqui. É isso aí. Salve tricolor. Obrigado, Cleiton. Hoje é Mateus tá 31 de falando dezembro, pau. você esqueceu? Hoje é 31, estamos no Réveillon. Boa. Pode rodar a vinheta de novo aí, Matheus, por favor, para a gente fazer aqui a despedida do Conexão Jurídica neste programa inaugural. Valeu.